pessoas dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Pressadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, segunda-feira, e estou de volta, Lu. Nossa, quanto tempo! Ela não sabe mais apertar botãozinho, não sabe mais fazer nada. Eu estou toda perdida aqui. Não, o importante é que você está bem agora, né? Agora eu estou bem com o dedinho machucado, né? Porque a desgraça nunca vem sozinha. Vem a amidalite, Sara, corta o dedo fora picando batata, é assim, é no dia a dia desse jeito. Vida de dona de casa. É dona de casa real, feelings, né? É isso Fala aí. sempre da maternidade real, mas tem a vida real. Hoje eu tava Como falando todo. com uma amiga que também é nesse esquema. Cai da escada, depois dá dor de dente, machuca o pé. Gente, né? É que vem pra sempre quê? em série de 3. Né? Exatamente. Pra que pouco, né? Então... Não, mas tá tudo bem. Estou de volta aqui. Também estamos já ao vivo, já pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. O nosso Twitter é o @Papo com Elas. O nosso Instagram é o @Papo com Elas Oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, receba os nossos vídeos. Todos os dias tem coisa muito legal. A gente está desde janeiro com material muito bacana. Coisa para querer mudar o mundo, querer mudar você mesmo, empreendedorismo, finanças, assunto que não falta, não é isso? É isso mesmo, saúde, maternidade, as coisas que a gente adora falar, né? Empreendedorismo. Aliás, amanhã é o dia do empreendedorismo feminino. Opa, vamos ter uma legal. pauta bem especial. Então aproveita para ir lá no nosso canal e se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece. E onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu? No papocomelas.com, lá você encontra os vídeos que estão no canal do YouTube, estão no nosso site também. E você, além de ver os vídeos, você fica muito bem informado com todos os conteúdos que a gente posta aí todos os dias sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre comportamento, filhos, maternidade, tem para todos os gostos. Além disso, você pode se inscrever também na nossa newsletter lá no site. Hoje foi dia, né? Isso, toda segunda-feira você recebe o melhor do conteúdo da semana anterior, não é isso, Isso Lu? mesmo. Lá no nosso site tem um campo onde você deixa o seu e-mail e aí todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, você recebe um compilado das melhores entrevistas, É no Fale das melhores Conosco, matérias. não é? Não, tem no inicial também. Na inicial também, mas se você Logo se embaixo perdeu da nossa logo, foto lá tem isso, um espacinho para você colocar. assinar a nossa newsletter. Isso Mas se aí. você quiser falar conosco também, pode falar. A gente está aí. Lá no Fale Conosco tem também. No Fale Conosco tem também. Fala com a gente via o nosso site, também aqui pela rádio, pelo Facebook. A gente está no Instagram também. Então, jeito para falar com a gente não falta. Além disso, temos também o nosso LinkedIn, que é o Papo com Elas. Lá também você encontra todas as matérias que estão no site, menos os vídeos. Então, lá no LinkedIn você sabe todas as matérias e também todas as atividades que estão acontecendo aí pelo Brasil todo, não só aqui em São Paulo. Além disso, também tem o podcast com Elas, by Papo com Elas, no Spotify, Spreaker e Apple Podcasts. Episódios atualizados. Fica ligado que aos poucos a gente vai subindo tudo que a gente já fez por aqui. Então a gente está falando, semana passada foi um assunto mais caliente, né? Teve assuntos... A gente falou bastante de relacionamento, dos aplicativos de relacionamento... falamos um monte de coisa bacana aqui. E aí hoje a gente vai falar um negócio que é assim... Tá vinculado, Tá né? vinculado, mas tem um movimento muito grande crescendo, né? Que é o movimento Eu Resolvi Esperar. E em pleno século XXI, na era da tecnologia, em que os apps de relacionamento, principalmente para quem busca um sexo casual, estão em alta, ainda existem pessoas que esperam para casar virgem, não é isso, Lu? É isso aí. E mais, para os noivos que decidiram esperar até depois do casamento para iniciar suas vidas sexuais, há um curso online chamado Casar Virgem, que tem o objetivo de não apenas tirar as dúvidas sobre a primeira noite, como para que o casal elimine todas as inseguranças em relação ao sexo. É isso aí. Para isso a gente está recebendo aqui no Papo com Elas, pela segunda vez, a doutora Débora de Pádua, fisioterapeuta pélvica, sexóloga e criadora do curso. Muito prazer, Débora. Muito prazer? Muito prazer. Muito prazer em ter você de volta. Exato. Não, é muito legal ter a Débora aqui de volta. A Débora que resolveu fazer um dia vida real, né?
corrida pela cidade, coisa para fazer, muita atividade, né, Débora? Aventureira. Isso. Tava lá na 25. Exatamente, fui lá dar uma passeadinha. Esse lá é lugar de passear, mas pior que eu gosto. Muito bem, o importante é que ela chegou aqui, né? A Débora estava falando fora do ar desse movimento, né? Eu resolvi esperar. Quantas pessoas tem, mais ou menos, numa página aí que você viu no Facebook, Débora? Olha, tem uma página do Facebook que tem mais de 3 milhões de pessoas. Então, pessoas que realmente decidiram se casar virgens, tanto homens quanto mulheres, né? Porque a gente muitas vezes também pensa só na mulher, né? Aquela mulher que sonha com o príncipe, com aquela noite maravilhosa. E não, a gente vê muitos homens também, né? Que decidiram se casar virgens. Acho que tem de todas as religiões também, né? Porque também é muito vinculada à parte religiosa. E a gente percebe que não é só isso, né? E alguns decidem por princípio mesmo, esperar aquele momento, se guardar para ser um momento especial e, teoricamente, acabar sendo um casal onde os dois se encontram no momento de espera e depois de conhecimento, né? Do próprio do corpo do parceiro, então é bem legal. Então, é bem legal mesmo, e assim, eu fiquei espantada em saber que existe tanta gente que ainda pensa assim, porque parece, é a mesma coisa quando a gente fala da criação de filhos. Primeiro era aquela repressão, que não podia, não sei o quê, depois foi aquela liberação. Sim. Né? Aí é pra todo mundo, e daqui a pouco agora tá voltando de novo. Um movimento mais conservador. Então, mas aí mas eu acho que é num sentido mais consciente mesmo, é uma escolha, não é mais uma imposição. Antes, né, vamos pensar a década de 50, era tudo muito tolhido, as pessoas eram tolhidas, era imposto, imposto, né? Pela família e pela sociedade, né? Tinha até aquela história, se você principalmente pra mulher, se faz sexo antes do casamento, você é uma perdida. Né? Então, era imposto às mulheres, porque aos homens não, né, Débora? Exatamente. Aos homens, a gente já falou isso várias vezes aqui, pro homem é até um orgulho pro pai, pros homens da família. Filho até locais pra ter sexo. E era um orgulho que o filho fizesse. E super novo, tipo, no comecinho da adolescência tal. Exatamente. E agora existe, assim, essa consciência dos próprios homens de quererem esperar a mulher certa tal. Esse romantismo inesperado, assim, eu acho que eu fiquei meio assim. No meio do caos, né? Porque é tão diferente, como a gente falou, como a Olivia falou no comecinho, em plena era da tecnologia, dos apps de relacionamento, do poliamor, né? Que assim, quem deseja, quem procura sexo é a coisa mais fácil de encontrar, né? Assim, online, é a coisa mais fácil de você conseguir. E aí vem esse movimento totalmente contrário. E é um movimento contrário e difícil, né? Porque aí, hoje, existe uma cobrança dessas pessoas também que, como assim? Você vai casar virgem? Eu não acredito que você vai fazer isso. Então, assim, é o que essas pessoas hoje escutam. Exatamente. Então, elas acabam encontrando pessoas no mesmo meio, que geralmente acaba sendo da igreja, né? Porque aí você acaba se entrosando com pessoas que querem a mesma coisa, que têm o mesmo objetivo. Porque hoje em dia as pessoas ficam muito espantadas. Como que as pessoas resolveram casar virgem no dia de hoje, né? Então, é um movimento que é muito legal. Eu acho que a pessoa, ela consegue se conservar para esse momento. E hoje, como existe a história do poliamor, então são muitos parceiros, muitas parceiras e tudo mais, também tem o problema de saúde. Porque com isso as pessoas não têm se cuidado muito. Exato. Então, algumas doenças que antes não estavam mais controladas, já né? estavam muito mais controladas, agora estão voltando. A gente ouve falar, de vez em quando aparece no noticiário sobre sífilis. Eu falo, gente, a gente tá em 1950 de novo, que estão falando de sífilis na TV. Exatamente. Que é isso? Então, esse movimento mais conservador, por esse lado, ele é muito legal. Porque aí você tem certeza que a pessoa não teve nenhum parceiro, não teve nenhuma parceira. Então, isso é bem legal quando se fala da parte da saúde. Então, as pessoas, elas, querendo ou não, estão ajudando, estão contribuindo de alguma forma. Então, é um movimento que eu considero muito legal nos dias de hoje. Mas não é para todo mundo. Não, né? É verdade. Porque não é fácil.
fácil. Não é fácil porque a parte de sexualidade, ela tá estampada hoje em todos os lugares. Sim, Né? sim. É na internet, é na TV. Então, é tudo muito sexual, é tudo muito erótico demais. Então, essas pessoas, elas têm que correr contra a informação, né? Só que aí eu acho que vem um problema com isso. As pessoas, elas acabam casando virgens e sem informação nenhuma. Sim. Porque como é tudo muito estampado demais, eles não querem esse tipo de informação. Foi aí que veio a ideia de ter o curso. Conta pra gente, como é que veio essa ideia? Porque a gente fica pensando, a gente é igual antigamente que os meninos, né, aprendiam sobre sexo em revistas de pornografia. Sim. E que não é sexo aquilo. Então, na verdade, ele tá vendo o corpo das mulheres, mas ele não entende bem como funciona o corpo das mulheres. E até não só para os meninos, né, mas para as meninas, para os homens e para as mulheres, a informação acaba vindo muito vazia por aí. Como é que você teve esse clique aí para você criar o curso, Débora? Então, só para relembrar, eu tenho uma clínica de fisioterapia pélvica, né, onde eu trato algumas disfunções sexuais, principalmente o vaginismo. Então, o vaginismo é quando a mulher contrai a musculatura em volta do canal vaginal e não consegue ter penetração. E com isso, para mim, chegam muitas mulheres que casaram virgens e não conseguem ter a penetração. E algumas não têm a disfunção. Só que elas não conhecem o próprio corpo, não sabem o que fazer. Se o parceiro também casou virgem, sabe menos ainda, né? Então ficam dois perdidos. Então eu recebo muitas pacientes assim. E aí dentro da clínica a gente criou um tipo de tratamento que se chama orientação. Então, essa orientação são poucas sessões, são entre 3 a 5 sessões, onde a gente orienta os casais, né? Como funciona, como é uma relação sexual. Então, se a gente tiver que demonstrar alguns desenhos, falar sobre posições, como é a fisiologia da sexualidade, tudo isso a gente faz na clínica. E se tem algum tipo de disfunção, a gente vai descobrindo como desenrolar essa disfunção e resolver o problema. Só que algumas mulheres a gente percebe que não tem orientação mesmo. Então, o que a gente foi vendo? Esse número vem crescendo. Então, hoje já tem pastores que indicam a gente, né? Então, tem algumas pessoas dentro da própria igreja que já indicam a fisioterapia pélvica, a clínica, né? Então, como esse número cresceu muito, a gente falou, olha, a gente podia atingir mais pessoas ainda que não chegam na disfunção. Então, elas vão conhecer o próprio corpo, né? Saber onde fica cada parte do corpo, como funciona, qual é a fisiologia, quais são as possibilidades da sexualidade, com informações, mas que nada seja vulgar. Que é exatamente o que esse público, o que eu, pelo menos, acho, né? Que eles precisam. Então, eles precisam de informação sem ser erotizada demais, porque eles não querem isso, né? E é o que a gente acaba encontrando. Então, se você procura na internet, você encontra muita coisa que fala sobre sexo, mas às vezes pessoas leigas que estão falando sobre a própria sexualidade, sobre as próprias experiências, sem conseguir ensinar muito para o outro. Então, o objetivo do curso foi esse. E assim, foi colocar um valor também que fosse baixo, que fosse acessível a qualquer público, né? Porque eu acho que o nosso papel da área da saúde é ajudar as outras pessoas. Óbvio que a gente tem que ter algum retorno, porque acaba custando. É o trabalho. Você dispõe o seu tempo ali para preparar aquele curso, Exatamente. né? E você estudou, poxa, tem todo um embasamento, não tem como. E esse curso, a gente tomou todo um cuidado de fazer em um estúdio, montar, teve uma filmagem, uma qualidade muito boa, para que as pessoas... Qual era o meu objetivo? Que esse público, que o nosso curso seja referência para esse público. Quando se falar, fulano vai casar, olha, já viu o curso tal, que tem ali? Então, o curso Casar Virgem é um curso que é interessante, você vai entender o que você precisa fazer, porque o curso também tem um cronograma para a pessoa se programar. Qual a época ideal para visitar um ginecologista? O que você vai falar com o ginecologista? Como você vai se planejar? O que você precisa comprar antes, que são algumas coisas que vão te ajudar no momento da relação sexual em si.
si, o grande dia, como você vai se preparar. Então, todas essas coisas a gente teve o cuidado de montar ali esse cronograma para a pessoa não ficar com medo do dia. Porque é isso que a gente percebe. Porque aí, a hora que vai se aproximando do dia, a pessoa não tem informações. Sim. E, às vezes, a mãe, a avó, a tia, é quem pega para dar essas informações, mas às vezes dá a informação do jeito que recebeu. Exatamente. Fica truncada. E não, uma coisa que você falou que é importante, falou na hora certa de visitar o ginecologista. Porque às vezes muitos casais são jovens, estão lá, não tô pensando em praticar sexo, mas não pensam em métodos contraceptivos também. E aí acaba tendo, né, se casam, tem o relacionamento e acabam engravidando sem ter planejado, porque não faziam ideia de que numa primeira... Assim, na teoria sabe, né? Que fica grávida com Mas, assim, sexo, mas aí mas achou que não fosse ser na acontecer. primeira. Exatamente. Também tem Acha isso, que a primeira né? vez... E eu tava pensando aqui, que você falou da questão da internet, eu acho que é a mesma coisa que a gente fala assim, quando a gente recebe algum médico aqui, que a gente fala pra não procurar o Dr. Google. É a mesma coisa no sexo. Você vai jogar ali, você vai achar de tudo. De tudo. Informação que até é útil, mas a maior parte das informações totalmente truncada, assim, né? Totalmente truncada. Totalmente. Desvirtuada. E muitas são experiências próprias. Sim. Ou, às vezes, até a própria explicação é muito vulgar. Sim. E não é para esse público. É. Não é desse jeito que eles estão encarando o sexo, né? Eles acabam romantizando bastante também essa primeira relação sexual. Então, eles não querem essas informações. Só que aí acaba um casal sem informação nenhuma. E aí? O que nós vamos fazer agora? A menina, às vezes, morrendo de medo do rompimento do ímen, o que é, como é, vai doer, não vai. Então, é bem complicado essa falta de informação para eles. E pode parecer incrível, mas tem pais que não conversam sobre sexo com os filhos. Assim... Antigamente era mais comum até, mas mesmo agora tem pais que não conhecem, não conversam, né? Por medo, ou até porque às vezes não sabem nem como falar, porque como não tiveram essa conversa com os próprios pais, falei agora, o que eu vou falar pro meu filho, Exatamente. né? Acaba até delegando pra escola esse papel, né? Que aí eles até têm educação sexual, mas é outro foco, né? Algumas informações que de repente seria essencial para ter uma primeira noite de qualidade, não é, Débora? Exatamente. O que acontece? Quando você fala sobre sexualidade na escola, às vezes o contexto é outro, né? Sim. Porque não se fala de amor, de paixão. Eles não falam essas coisas. Eles acabam falando de doenças, né? É outro foco. Aí dá mais medo do que outra coisa, né? Exatamente. Então, fica o sexo como algo não tão bom. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você tem alguma dúvida? Casou virgem? Aquela pergunta, né? Casou virgem? Conta pra gente. Conta aqui. pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós,
Estamos de volta. Aqui a gente tá falando sobre coisas assim, que tem os jovens que conseguem esperar, mas tem aqueles jovens que não esperam. Com também, jovem, né? com a adolescência é um período que é tudo mais difícil, né? Acho que inclusive Tudo mais nessa intenso, questão tudo muito né? intenso, exatamente. Bom, mas a gente está falando aqui com a Débora de Pádua, fisioterapeuta pélvica e sexóloga também, né? E ela está lançando esse curso, que é o Casar Virgem, né? Esse curso é só para casais, Débora? Olha, não. Esse curso eu tentei colocar todas as informações que eu acredito que sejam importantes, tanto para a mulher quanto o homem, que querem iniciar o sexo. Né? Então, querem iniciar a vida sexual, seja esperando por um momento certo ou não, que seria o casamento, né? Ele serve para o casal. Então, querem perder a virgindade, os dois juntos, ou mesmo só a menina, ela quer perder a virgindade e ela não sabe muito quais informações ela precisa saber sobre isso, então tá lá o curso, ele também serve para isso. Então o objetivo, o Casar Virgem, é muito mais porque hoje é esse público que eu atendo mais, exatamente, é esse público que eu atendo na clínica. Então foi daí que surgiu a ideia, mas provavelmente daí vão surgir outros cursos, que era o que a gente estava conversando agora, né? Outros cursos para os adolescentes que não vão esperar. Não vão esperar. Mas você sabe, eu fiquei pensando aqui comigo, como é um curso online, né? Então, assim, virtualmente qualquer pessoa pode se inscrever. E eu fiquei pensando até em coisas que a gente já falou aqui. A gente já falou muito sobre a sexualidade na terceira idade. Às vezes as senhoras que ficam viúvas e assim, eram casadas, tiveram filhos, mas nunca tiveram aquela conversa, nunca souberam direito o que estavam fazendo e de repente se interessam em começar um novo relacionamento e querem... vamos dizer assim, grosso modo, entre aspas, querem fazer direito agora, querem começar com o pé direito e fazer as coisas certinhas e procuram informação, muito saber direito, isso, né? Até para se autoconhecer, porque, como a gente falou, essas mulheres da terceira idade, quando eram jovens, dificilmente elas tiveram uma conversa, né, aberta sobre sexo com os pais, né, com a mãe principalmente, isso. Porque o pai nem pensar, né? Que explicou direitinho. O pai achava que ela ia casar virgem e ia permanecer virgem por um bom tempo. Sim, mesmo tendo filhos, né? Teve filhos imaculadamente. Mas assim, então assim, não tiveram essa oportunidade de se conhecer. E agora, como até já tem filhos, já tiveram um casamento e o objetivo delas de ter um relacionamento é até para amar mesmo, para ter um prazer. E, de repente, conhecendo o seu próprio corpo, pode chegar, né? De repente, tem quantas mulheres a gente ouve que foram casadas há 50 anos nunca tiveram um orgasmo, por exemplo? Sim, por falta de autoconhecimento. Acho que atende também, né? Esse tipo de pessoa. Então, assim, até porque, às vezes, quem casou virgem, né? Casou virgem, às vezes teve uma vida sexual, ou se separou, ou ficou viúva, ficou um tempo sem ter relação sexual. Então, esse curso tem lá quais são as fases da sexualidade, como o nosso corpo responde ao desejo, à excitação, ao orgasmo, né? Como é um orgasmo. Então, assim, essas coisas todas têm todas essas informações, seja qual idade for. Porque a sexualidade, ela pode ser descoberta em qualquer idade. Exatamente. Né? Ela pode ser redescoberta também. Então, porque o nosso corpo muda e às vezes você não entende muito bem o porquê que ele mudou. Então, o objetivo do curso é que as pessoas se entendam. Então, tem lá como funciona o corpo do homem também, quais são as fases da sexualidade desse homem. Nem todas as mulheres se encaixam em determinadas fases que não são muito parecidas com os homens. Então, por exemplo, os homens, eles têm muito mais facilidade de ter o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. São as fases da sexualidade, da fisiologia. A mulher, em alguns momentos, ou em algumas mulheres, ela não funciona certinho desse jeito. Então, tem essa diferença também, né? A mulher, ela muitas vezes, para ativar o desejo, às vezes ela fica excitada primeiro. Ou seja, ela precisa ser tocada primeiro, ela precisa de determinados estímulos para o desejo surgir. Então, algumas mulheres funcionam de forma diferente. Então, isso é muito importante, porque aí você sabe o que se passa com o seu corpo, por que ele não está respondendo, se você pode estar com algum problema,
Então, o objetivo do curso é o autoconhecimento, tanto feminino quanto masculino. Porque isso, sem dúvida, vai ajudar a sexualidade em qualquer fase da vida. E eu acho que a pessoa, quando também procura a informação fora de uma pessoa especializada, ela acaba achando que sexo é apenas penetração. Não. E tem tanto mais, muito mais do que isso, né? Maior, Aí né? exatamente, é uma entrega muito mais, ainda mais para um casal que Exato. quer passar. A gente não tá falando de sexo casal, a gente tá falando de casamento. Sim. Então, assim, é um casal que, assim, Que quer se conhecer. não, que e quer se eles amar. estão se casando para ficar a vida inteira Exato. juntos, Ninguém né? casa pra se separar, Pensando que, né? não, daqui um ano eu troco. Não, não é assim, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante saber que o sexo uma não noite se só. resume à penetração e que tem, né, que o sexo, ele até fortalece a relação, né, o casamento mesmo, Sem né? dúvida alguma. O sexo, ele faz uma grande diferença pro casal. E é aquela coisa assim, as mulheres de antigamente, muitas delas, elas eram treinadas para satisfazer o homem. Exato. Então era. E pra ter no filho, momento- né? Exatamente. O momento que o homem está com vontade é o momento que De ela fazer vai sexo. ter a relação. É aquele momento. E Ela não era pode ter a muito vontade, mais né? penetração. Ela É. não pode ter vontade. E nem Ela falar não não pode pro ter- marido, né? Sim. Imagina que escândalo falar não pro marido. Sim, porque aí acha que, que ela Que tá fazendo com traindo. outro. Exatamente. Então a sexualidade para as mulheres, ela mudou bastante, né? Hoje nós temos o direito de dizer o não e hoje a gente não se sente mal por isso. Uhum. E quem se sente mal por isso não deveria se sentir, porque tem que ser uma troca. Exato. O sexo bom é uma troca entre o casal, né? Onde um consegue dar prazer pro outro, um quer fazer com que o outro cada vez se conheça mais, sinta mais prazer, tenha orgasmo. Então, as mulheres, eu acho que hoje ainda, as mulheres ainda cometem um erro muito grande, que é fingir orgasmo. Pra mim, eu acho que isso é um pecado. Então, a pessoa não deve fazer isso. Por quê? Porque na próxima relação, o parceiro vai entender que aquilo ali que ele fez Tá suficiente. tá suficiente, foi bem feito, atingiu o objetivo. E os homens, eles são assim, né? Você dá Missão um objetivo, cumprida, missão dada é missão cumprida. Exatamente. E o sexo não funciona assim. Então, a partir do momento que você não diz que você teve orgasmo, mas você teve prazer com a relação, a próxima relação vai ser diferente. Então, ele vai tentar inovar cada vez mais. Cada vez que você diz que teve orgasmo ou que você demonstra isso de alguma forma, é a maneira que você tá dizendo pro teu parceiro, olha, tá sensacional, Tá bom continua assim, que tá tudo ótimo. E não tem que ser E assim. passa uma vida infeliz Exatamente. porque não teve coragem de dizer a verdade, né? Então, assim, quando o casal, ele começa junto, né, como é o caso das pessoas do curso, os dois entendem que é necessário conversar, é necessário dizer pro outro, olha, isso aqui não foi bom, olha, isso aqui, nossa, doeu. Então, assim, os dois vão se conhecendo, mas isso é algo que pode ser feito em qualquer idade, por Muito qualquer casal. Você está casado há 20 anos, se os dois estiverem dispostos a inovar no sexo, Muito e eu não legal. digo inovar, fazer coisa assim, muito... Não, nossa, tem nada a pela ver. parede. O canguru perneta, né? Não é isso. Vai querer pegar um Kama Sutra e vamos tentar. É. A maioria ali vai ser pra cair na risada, que eu acho válido. Eu acho muito válido. Eu acho que no momento do sexo, se alguma coisa ali sair errado e os dois conseguem rir daquela situação, então assim, isso é fantástico. Isso é intimidade. É intimidade. Isso é intimidade. É isso que é o muito relacionamento, é isso. Tem que ter isso, E né? o sexo, ele só se torna melhor com intimidade. Exato. Quando me perguntam, me fazem muitas essas perguntas, tanto em entrevistas quanto no consultório, o que eu acho dessa mudança, né? Cada hora você sai com um parceiro, né? Eu acho que é legal e é ruim, né? Eu acho que é legal porque hoje a gente tem essa liberdade. Se você quer sair com um monte, você pode sair com um monte. Então, isso traz um certo conforto para a mulher, que já foi muito reprimida. Então, ela tem essa liberdade. Mas a mudança de parceiro, se você trocar e trocar muito rápido, você não cria a intimidade. Quanto mais vezes você se relaciona com uma mesma pessoa, você vai conhecendo a pessoa vai te conhecendo.
E isso se os dois estiverem dispostos. Exato, e é legal pensar, Débora, não só pro caso da mulher ter essa intimidade, pro homem também. Sim. Porque, eventualmente, a pessoa teve não conseguiu ter uma ereção. Se ele não tem intimidade com a parceira, é que ele vai gerar uma vergonha nele. E se ele tem intimidade com a parceira, fica mais natural. Puxa, eu não consegui ter uma ereção, vamos fazer outra coisa. Vamos Exatamente. resolver de outra maneira. Falou Né? Não, tudo, isso Olivia. quando ele não começa a culpar a parceira, acha que não consegue ter ereção por causa dela, né? Sim. Que isso é comum também. Então, Então, assim, os casais hoje que não conseguem ter essa intimidade, às vezes, mesmo casados juntos há muito tempo, é muito ruim. Porque com o tempo, a idade vai chegando, os problemas vão aparecendo. Então, assim, se você não consegue, como o exemplo da Olivia, ter uma ereção, se você consegue ter liberdade com a tua esposa, você vai dizer pra ela, olha, não sei o que aconteceu hoje, não tá rolando. Ah, tá bom, vamos se divertir de outro jeito. Claro. Existem outras formas de sentir prazer, né? Não necessariamente precisa de uma ereção. Mas isso, se você tem uma intimidade, se você tem uma Isso. abertura para conversar com o teu parceiro, com a tua parceira, então isso é extremamente importante no sexo. Muito legal. Débora, quais são as dúvidas mais recorrentes que você, na sua experiência, você ouve dos homens e das mulheres? Olha, o que eu percebo? As mulheres, elas têm muita dúvida sobre a anatomia delas. Então, elas não sabem direito onde é o canal vaginal. Uma grande parcela não sabe onde é a uretra. Muitas vezes elas pensam que é na ponta do clitóris. Então, elas pensam que ali tem um orifício. Então, algumas... A gente apresenta, geralmente, a vulva dessa paciente. Então, a gente pega um espelho, quando a gente vai fazer os exames lá na clínica. Mesmo não sendo ginecologista, a fisioterapeuta pélvica pode fazer isso. Então, a gente mostra, olha, aqui é a pontinha do teu clitóris. Se você levantar essa pelezinha que é o prepúcio, embaixo tem o corpo do clitóris. Aqui é a uretra. Aí elas olham pra cara da gente, tipo, como Se fosse um assim? ET, né? Nossa, mas assim? quanto Era buraquinho! Exatamente. Nossa, aí? mas é aí? Nossa, mas eu pensava que era aqui. Então, assim, é uma dúvida muito frequente das mulheres, né? Elas têm muitas dúvidas também quanto à lubrificação. Então, quando a gente pergunta pra elas, como é a tua lubrificação? Ah, é normal. Eu sempre falo que em consultório, eu odeio a resposta normal. Que o normal é tão subjetivo, o quê, né? Normal Tipo, não existe É. normal dentro da sexualidade. Então, olha, é normal, mas você passa o dedo e você percebe que você tá lubrificado, ou você anda passando o dedo e percebe que fica mais sequinho, na hora que começa a ter a penetração, já é um pouco mais difícil. Então, assim, quando você vai falando isso, porque com as nossas perguntas, a gente vai ensinando. Então, a gente aproveita para ensinar. Olha, se você não tem muitas preliminares, você tem que saber o momento certo de ter a penetração, porque senão você pode sentir um pouquinho de dor. Então, às vezes, o ideal é usar lubrificante. Ah, mas qual lubrificante? Mas onde que eu compro isso? Né? Mas quanto que eu passo? Então, lá elas têm a liberdade de fazer todas essas perguntas. Os homens, eles têm aquela coisa assim de... São muito entendidos de sexo. Sabem tudo, né? Sabem tudo de sexo. Até você começar a dar algumas informações e ele olhar pra você e falar: nossa, mas e isso? E isso? Ou seja, não teve oportunidade de perguntar. Eles também têm muita dúvida sobre anatomia. Ou uma coisa que eles achavam que sabiam e depois viram que não era daquele jeito, né? Isso Exatamente. deve acontecer muito. Uma coisa que os homens dificilmente eles acertam. Onde são os pequenos e os grandes lábios? A maioria dos homens acham que os pequenos lábios são os grandes lábios. E sei lá onde eles pensam que são os pequenos Os grandes lábios são os da boca. Então, assim, eles ficam bem confusos quanto à anatomia. E é confuso É mesmo, porque confuso. pra mulher é tudo interno. É isso que eu ia falar exatamente isso. Pra gente é tudo mais difícil, que a gente não vê. Não vê. Do homem tá pra tudo fora, pra é fora. externo, é tudo mais fácil de externo. ver. Se tá ereto, você sabe que tá ereto. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente já tá entrando no nosso intervalinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.
Aproveitando o clima, né? Do amor, do envolvimento. Muito bom. É isso aí. Bom, Débora, a gente falou, né? Você estava falando das dúvidas recorrentes, né? Das mulheres. Então, assim, como a gente estava falando, né? Da mulher é tudo muito interno. Então, se a gente não aprende direitinho, olhando no espelho, alguém explicando, que nem você estava contando pra gente agora, é difícil mesmo de entender. É muita coisa, né? Tem muita coisa no órgão genital da mulher, né? Muita coisa e escondido. Escondido, Então, exatamente. Eu falo que se é uma surpresa para a mulher, que é parte do corpo dela, então, o que acontece? Se ela fica perdida, imagina o homem, né? Que ele não tem, né? Que o dele é tudo mais fácil. Tudo pra ele é mais fácil, tudo é externo. Se ela, que é o corpo dela, ela não sabe muito bem tocar, não sabe onde ficam todas as estruturas, todos os orifícios, imagina ele. Exatamente. Então, assim, é o momento que os dois podem aprender. E é o que eu falo. Eu tenho pacientes lá que têm 60 anos, 65, né? Que às vezes estão lá porque sentem um pouco de dor na menopausa, na que hora é normal, da penetração, né? Que é comum. Por causa que hoje da alteração hormonal. Não. Não existe normal. Ela acabou de falar que não gosta dessa palavra. Não, mas assim, até por causa habitual, até por causa das alterações hormonais em que a gente passa, essas né? Mudanças para as mulheres depois que entram na menopausa, mas hoje existem tratamentos para isso, para que essas mulheres não fiquem sentindo dor. Mas até aí, mesmo que depois, vamos supor, ela sinta a dor da penetração, existem outras possibilidades, né? O homem pode chegar num determinado momento que ele também tem uma disfunção e não pode tomar medicação. Então, os dois podem se reinventar no sexo, seja qual idade for. Porque prazer, a gente foi criado para isso. Exatamente. Até o final da nossa vida. Exatamente. Até quando a gente se permitir. Exato. É isso aí. A gente falou, no comecinho você estava falando da questão do rompimento do ímen, que as mulheres ficam com muito medo. Existem até alguns casos que a mulher precisa de mais de uma tentativa para romper o ímen, né? E aí, às vezes, a tão esperada noite de núpcias acaba não acontecendo do jeito que ela idealizou. Assim, né? Então, como é que lida com uma situação dessas? O que acontece? As pessoas, elas criam aquela noite de núpcias meio que de novela e de filme, né? Onde tudo acontece de uma forma muito linda, né? E depois conseguem ter uma penetração, tem às vezes um sangramento. Então, assim, na prática não é bem isso que acontece. Por quê? Tem tipos de ímens diferentes. Então, alguns ímens são mais espessos, então são mais grossinhos, um pouco mais difíceis de se romper. Então, às vezes, no dia, os dois estão cansados, às vezes teve o casamento, uma festa, às vezes não é o melhor dia para se ter a primeira relação sexual. Então, assim, tem algumas coisas que podem interferir nessa noite maravilhosa que as pessoas criam. Então, sempre pensa que a noite de núpcias deveria ser uma semana de núpcias. Eu acho que deveria ser assim, principalmente para quem resolveu casar virgem. Então, para no primeiro dia, é aquela coisa do encontro dos dois corpos, dos dois se veem realmente sem roupa, né? Quem não teve nenhum acesso ao corpo da outra pessoa, às vezes é uma surpresa do que se vai ver. Então, pode iniciar primeiro com as preliminares. No dia seguinte, às vezes tentam a primeira penetração. Às vezes ela não vai ser maravilhosa, né? Às vezes pode ter um pouco de incômodo, às vezes até um pouco de dor, mas desde que ela seja tolerável. E aí, isso vai acontecendo. O que a pessoa tem que pensar é que ela está iniciando a vida sexual dela. A noite de núpcias seria isso. O início da vida sexual. Isso não quer dizer que vai ser maravilhoso no primeiro dia. O importante é que você se prepare para que os estímulos externos, principalmente, que eles sejam agradáveis, para que os dois fiquem excitados, para que eles sintam prazer. É diferente de ter um orgasmo, às vezes, na primeira relação sexual. Igual você falou, às vezes faz cena de filme, né, que imagina como vai idealiza ser. Demais, muita né? Coisa, e muitas vezes o casal tá pensando que a mulher vai conseguir atingir o orgasmo, como a gente já falou, que de repente é um pouco mais difícil, e aí pode acontecer do marido se frustrar também, não é, Débora? Porque a mulher não conseguiu chegar até o final
da relação Eu vou sexual. te dizer, Olivia, que assim, eu tenho bastante casais que ficaram muito frustrados na lua de mel, né? A mulher achando que ela não cumpriu com o papel dela, né? O homem sem entender muito, porque ele estava às vezes esperando que seria algo maravilhoso, e não. É um início de vida sexual, é um canal vaginal que ele era fechadinho por um ímen, às vezes mais fininho, às vezes mais grossinho, às vezes pode ter sangramento, às vezes não tem sangramento nenhum. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco de paciência com esse início de vida sexual para que eles não se frustrem, até porque se eles casarem, eles têm o resto da vida para transar. Pra tentar, né? Pra tentar. Exatamente, não precisa ser aquela coisa de ficar imaginando o filme, mas também não precisa imaginar um show de horrores, porque também não tem que ser assim. Uhum. Acaba sendo o encontro do corpo de duas pessoas que vão se conhecer dali pra frente. E eu acho legal também porque às vezes a pessoa fica se comparando, não, porque a fulana teve uma primeira vez maravilhosa. A fulana te falou que era maravilhosa, mas será que foi mesmo? Porque geralmente a primeira vez não é maravilhosa, né? Dá uma inventada lá, dá uma floreada. E você falou da questão do ímã que às vezes nem sangra. E se não sangra, como é que esse casal reage? Porque acha que vai ter o sangramento. Não, vai ser... não é sangramento. Acho que vai ser uma enxurrada de sangue, né? Vai ser uma uma jugular ali. Né? É uma hemorragia. Não é um sangramento pequeno. Mas e se por conta de determinado ímen da mulher, ela não vai ter esse sangramento? Como é que o casal reage nessa situação, Débora? Já chegou alguma dúvida assim pra você? Chega um monte. Olha, a gente teve penetração, teve uma penetração parcial. Será que rompeu o meu ímen, mas não sangrou? Então, assim, às vezes não vai sangrar mesmo, nem na 10ª tentativa. Por quê? Porque pode ser um tipo de ímen mais elástico, que ele simplesmente cede, o pênis entra, sai e não vai ter nada. E ele continua ali, né? Ele continua ali. E ali ele vai ficar para o resto da vida. Tem algumas senhoras que eu atendo, aí eu falo, olha, aqui é o restinho do teu ímen. Hã? Oi, assim? mas eu já tive... Não, mas 10 filhos? Exatamente. Como assim? Tem. Então, os restos de ímen que fica, eles podem... Chama carúncula imedal. Então, ele fica ali, ele pode ficar ali pro resto da vida. Olha Tem só. outros que são muito fininhos, que ele simplesmente cede, não sangra, não acontece nada e você mal vê. Então, são diferenças anatômicas de cada mulher. Então, não contem com um baita sangramento. E se isso acontecer, pode ser algum vasinho que passava justamente ali onde o ímen se rompeu. Então, por isso que teve um sangramento um pouco maior. E assim, aí já dá pra gente perceber que cada corpo é um corpo, Exato. então cada primeira vez vai ser uma primeira vez, né? Exatamente. Não dá pra ficar tentando adivinhar o que vai Generalizando. acontecer e nem generalizar, e nem muito menos se comparar, né? As pessoas têm que pensar que do mesmo jeito que o rosto das pessoas são diferentes, o resto do corpo também é assim, né? O ímen, ele vai se formar de uma determinada forma em uma pessoa e outra completamente diferente na outra. Exato. Assim como os pequenos lábios, assim como os grandes lábios, né? Assim como o clitóris, o prepúcio. Então, toda essa parte anatômica da mulher, cada uma é de um jeito. Umas um pouquinho mais clarinhas, outras um pouquinho mais escurinhas. Às vezes fica escuro com as gestações, porque muda a parte hormonal. Então, assim, as pessoas são diferentes. Não dá pra ficar comparando a história de um casal com o outro, até porque foi o que você disse, Lu. Às vezes não tá te contando a história inteira. Com Os certeza. casais que chegam pra mim, ninguém sabe que a menina tem um vaginismo. Ninguém sabe que ela tem um problema, que às vezes ela tá há 10 anos casada e não conseguiu ter relação ainda, né? E ela não conta pra ninguém. Se qualquer pessoa pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Mas vocês não vão ter filhos? Agora não, nós estamos esperando um pouco mais. E às vezes nem conseguiram ter a relação. Nossa, Então, é verdade. é difícil as pessoas saírem contando a intimidade a esse ponto. Ainda mais quando é alguma coisa que não tá fora da não tá curva ali, também, né? Exatamente. É difícil. E essa questão do ímen elástico também,
às vezes, mesmo na primeira noite acontecendo a penetração, tudo, a mulher continua virgem, né? Porque às vezes ele não se rompe na hora, né? Às vezes ele não se rompe. Assim, só lá pra terceira, quarta virgem anatomicamente, né? Anatomicamente falando. Às vezes demora o rompimento desse ímen, até porque às vezes a posição que o casal escolhe, às vezes entra só não é muito profunda, metade, né? Exatamente. Então só entra uma parte. Eles estão se conhecendo, né? Então tem que ter uma certa paciência para que a relação fique boa. E isso pro resto da vida. Sim, é isso aí mesmo. E, Débora, quando é que é preciso investigar para descartar problemas como vaginismo? Já que na primeira vez é tudo muito misterioso, novo, né? Misterioso. Ainda precisa, porque assim, o jeito certo de se dar o diagnóstico de vaginismo é depois de 6 meses de tentativas. Tá. Mas óbvio que aí você não precisa esperar 6 meses para procurar ajuda. Mas deu ali umas 2, 3 semanas, vamos supor 4 semanas, e não consegue ter penetração nenhuma, alguma coisa tá errado, né? Mas aí que tá. Esse casal sabe onde colocar certinho. Tá fazendo direitinho, né? Exatamente. As pessoas falam assim, não, mas isso é instintivo. Então, não é. Não é. Então, as pessoas têm que saber o mínimo de anatomia para saber se está colocando no lugar certo algo que não está dando certo. Então, tô tentando ter penetração, não tá conseguindo, será que está no lugar certo? Então, isso é extremamente importante. Todo mundo parte do princípio que, como você falou, que aquilo todo mundo vai saber fazer. Que é natural, mas não é assim. A humanidade está há tanto tempo, como é que a gente não vai mas saber? não dá para saber. Exatamente, cada um tem uma história, cada um tem um conhecimento. Não é todo mundo que tem aula de sexualidade, né? Não é todo mundo que tem, às vezes, uma aula muito boa sobre anatomia. Então, e outra coisa é você ver um desenho. Outra coisa é você olhar um espelho. Exato. Então, o meu conselho para qualquer pessoa, mesmo se ela já perdeu a virgindade ou se ela não perdeu a virgindade, pegue um espelho, se olhe. Isso é importante para a vida toda. Sim. Né? É o autoconhecimento. Então, se você olha a tua boca, se você olha o teu nariz para saber se tá sujo, é a mesma coisa. É só mais uma parte do seu corpo. Então, é importante, porque os homens, eles têm essa facilidade de se tocar a vida toda. Para urinar, ele tá se tocando. E para ver, né? Porque se ele tira a roupa, ele vê. Não tem como não ver, né? Ele vai se trocar de roupa na frente do espelho, ele tá olhando tudo praticamente que ele tem. A mulher não. Então, ela tem essa necessidade. E a mulher pode. Hoje, ela pode se olhar, né? Ela pode se tocar. Então, explorar, né? Explorar o seu corpo. E assim, saber que isso é liberdade também. Né? Liberdade com o próprio corpo. E empoderamento. Exatamente. Total. Acabou. Débora, fala do curso. Como é que as pessoas podem se inscrever? Olha, é só você procurar nas redes sociais casarvirgem.com.br. Então, entra lá. Tem a plataforma com o curso. A gente está com um valor promocional de R$ 39,90. Olha, que beleza. Para o lançamento do curso. Então, é um valor que qualquer pessoa pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com boleto. Então, tem várias informações lá. E depois, dá um retorno para a gente também. Escreve lá se gostou, o que faltou, porque qualquer coisa, depois a gente faz mais uma leva de perguntas, coloca lá, tem as perguntas frequentes também. Então, a gente vai acrescentando para que esse curso cresça e ajude muitas pessoas a perderem a virgindade ou a se conhecer. Muito legal. bem. E além disso, sua clínica dá o serviço também da sua clínica? Olha, a clínica se chama Clínica Débora Pádua, né? Fica aqui em São Paulo. A gente está pensando em abrir mais uma unidade, mas Opa! estou pensando sobre o assunto, se eu não vou ficar maluca. E também, só colocar ali no Google Clínica Débora Pádua, aparece tudo. Tem um canal no YouTube também, que é do vaginismo, tá? No vaginismo Instagram. Débora Pádua. Tem no Instagram também. Então, só colocar lá como Débora Pádua. Em qualquer lugar que colocar o meu nome, aparece tudo o que existe sobre a clínica, sobre dúvidas, sobre vídeos que tem, sobre o vaginismo, para quem tem dor na relação sexual em algum momento ou não consegue ter a relação sexual. Então, é fácil encontrar a gente. Muito bem. É isso aí, Débora. A gente te agradece aqui mais uma vez a tua presença. É sempre muito legal esclarecer, porque a gente já sabe que, assim, as dúvidas sobre sexo são muitas. Sim. Mas, assim, é importante a gente saber
resolver essas dúvidas para poder ter uma vida plena. Eu que agradeço. O convite de vocês é sempre muito bom estar aqui. Adoro a conversa de vocês, que é aquela conversa de amigas, né? Isso eu aí acredito mesmo. que quem esteja ouvindo do outro lado também tá pensando a mesma coisa. Ai, que Isso bom. é uma Muito delícia. legal. Que bom. É isso Obrigadão. aí. Lu, a gente volta amanhã e o pessoal Amanhã. que quiser saber da gente, continue ligado nas nossas redes. Isso não é? aí. É Um isso beijo, aí. gente. Então, um beijão e até amanhã. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.